Muito bem, fazendo aqui um avanço, né, a respeito do assunto hidrostática. Agora há uma sequência de assuntos que, nesses minutos dessa aula de hoje, a gente deve conseguir fazer o fechamento. Há uma sugestão também para trabalho nessa semana que entra, de acrescentar 10 minutos em cada gravação do YouTube, né? E esses 10 minutos ele envolve o acréscimo de matéria, para dar um reforço aí, uma intensidade mais referente aos vestibulares que se aproximam, né? Ali para o início do mês de janeiro. Então, muitos de vocês aí do terceiro ano têm essa preocupação em relação ao vestibular. Então, a proposta é fazer uma intensificação das aulas a partir da semana que vem, colocando anexos de conteúdos a mais, né? Uma espécie de até mesmo recuperação de assuntos, né? Reposição de aulas, vamos falar assim, muito parecido com isso. E no que tange o assunto óptica, né? Então, eu finalizo aqui o assunto hidrostática nessa aula de hoje e a lista já está proposta ao lado dos representantes de vocês da terceira série de automação. E a cada sequência de aula proposta a partir da semana que vem, em que a gente deve fazer a entrada com o assunto termologia, em anexo, de 10 em 10 minutos a cada semana, eu coloco um elemento a mais, no caso do assunto óptica, né? Para que então a gente possa fazer um fechamento tranquilo do material e trazendo aí entre aspas, um conforto aí de estudos para os alunos que pretendem aí o seu ingresso aos vestibulares. Lembrando que há um calendário, né, de vestibulares referente às universidades do estado de São Paulo, inclusive a do Enem, a prova do Enem, e é importante que o aluno se informe a respeito disso, pela coordenação do colégio e tudo mais, né? Estou falando a respeito da Unesp, da Unicamp, da USP e ainda do Enem. Bom, vou fazer continuidade, vou falar a respeito do barômetro, vamos lá. Bom, em princípio eu gostaria de falar dos instrumentos utilizados. Se a gente comentar a respeito do surgimento do barômetro, atribui-se o surgimento desse equipamento com o evangelista Torricelli. Então ele utiliza de dois objetos, uma cuba, uma espécie de prato fundo, e um tubo de ensaio, com comprimento até considerável, em torno de 50 centímetros. E além disso, ele utiliza o elemento químico mercúrio, né, que é um metal que encontra-se em condições normais de temperatura e pressão no estado líquido, inclusive um elemento perigoso até de se manipular, mas para a época não havia esse conhecimento da periculosidade do uso, né? Então, o barômetro basicamente envolve o quê? A inserção do mercúrio no interior desse tubo de ensaio, de comprimento consideravelmente próximo ali dos 50 centímetros, e ao acondicionar essa quantidade líquida nesse tubo de ensaio, e ao mesmo tempo colocando-se uma quantidade, uma porção também desse mercúrio na região interna dessa cuba, né, desse prato fundo, vamos falar assim, todos eles em vidro, observa-se um fenômeno interessante, que na sequência eu vou fazer aqui mais uma ilustração. Muito bem, então, como que principiou esse exercício prático, né? Então, o barômetro ele foi criado dessa maneira, colocou-se então uma quantidade líquida de mercúrio, né, dentro desse tubo de ensaio. A ideia é rapidamente girar esse tubo de ensaio para dentro dessa cuba, também com uma certa quantidade líquida. Parte do mercúrio vai correr, né, pelo capilar aqui do tubo de ensaio até entrar em contato com a outra porção de mercúrio dentro da cuba. No momento em que há esse contato entre mercúrio e mercúrio, tanto do tubo de ensaio quanto da cuba, algo interessante é observado nesse experimento de Evangelista Torricelli. É verificado que a quantidade líquida ela estaciona numa certa altura dentro da própria cuba, inclusive também na região interna desse tubo de ensaio, a uma altura consideravelmente distante aqui do ponto mais abaixo.
né? E essa altura, ela é levada em consideração com muita seriedade, ela é observada, né? Assim, por exemplo, quando nós observamos a presença dessa quantidade líquida equilibrada e nessa altura, em relação a essa altura líquida, o que nós podemos afirmar? Que na região externa, que encontramos então a presença da atmosfera, né, a gente pode representar a ação devido ao peso, né, do ar, da atmosfera, nessa região aqui. Eu vou representar por uma seta um pouco exagerada nessa região, e ainda também desse lado, nós temos a ação da pressão devido à força-peso do ar presente no nosso planeta. Né? Essa experiência foi realizada no nosso planeta por Evangelista Torricelli. Então a atmosfera ela age pressionando esse líquido aqui para essa parte aqui ao fundo do recipiente, onde boa parte vai chegar até uma certa altura, nesse capilar muito fino de um tubo de ensaio. E essa altura aqui ela foi avaliada, né, no valor de 76 centímetros, tá bem? De mercúrio. E essa avaliação é muito pertinente, porque nós podemos afirmar, a ciência afirma, que a pressão devido à coluna líquida de mercúrio, né, daqui até aqui, ela se equilibra à pressão que a própria atmosfera faz. Então, eu posso indicar uma conclusão muito simples, né, de que a pressão atmosférica, a pressão exercida devido à camada gasosa de ar do nosso planeta, né, ela se iguala, tá? Iguala-se à pressão da coluna, à pressão da coluna de Hg, né? No caso, o mercúrio aqui conhecido na nossa tabela periódica. Essa afirmação ela é condescendente com uma expressão matemática muito simples que nós vamos aprender a usar, que é a questão de unidades de medida de pressão, né? Então, quando dizemos que a atmosfera realiza uma pressão, né, nós dizemos que essa pressão é da ordem de 1 atm, né, que é a pressão exercida pelo ar que compõe o nosso planeta, né, esse ar que nós respiramos. Ao nível do mar, então, eu tenho uma pressão de 1 atmosfera, que corresponde, né, que gera uma igualdade, então, pela análise do barômetro, a uma altura líquida de 76 centímetros ou 76 milímetros de Hg. Então, essa informação aqui ela é super relevante, é uma constante, né, que a gente vai aprender a usar em cálculos de hidrostática, onde 1 atmosfera corresponde a 76 milímetros de Hg. Interessante pensar também que nenhuma dessas unidades aqui mencionadas são unidades do sistema internacional. Então, é bem importante que a gente possa falar a respeito de uma unidade, né, referente ao sistema internacional. Desse modo, então, vou fazer aqui uma álgebra muito simples, do qual a explicação vai clarear ainda mais. Vamos lá. Bem, na sequência, em azul, vocês observam, então, a avaliação desse barômetro. A pressão gerada pela atmosfera, né, a pressão gerada pelo ar que respiramos, ela se iguala à coluna líquida aqui presente no nosso tubo de ensaio, no barômetro mais rudimentar que conhecemos. Então, assim, se a pressão atmosférica, né, representada pelas aplicações aqui das setinhas em verde, ela se iguala à pressão hidrostática dessa coluna, nós podemos afirmar, então, que a pressão do ar atmosférico vai ser igual ao DGH, ou seja, a pressão da coluna líquida do próprio mercúrio, onde DGH vai ser entendido como densidade do líquido mercúrio, aceleração gravitacional local e altura da coluna líquida de mercúrio. Coloquei até aqui um CHG, né, coluna líquida do mercúrio. Bom, avaliando algumas constantes nessa fórmula,
nós vamos descobrir que a densidade do mercúrio conhecida, né, nossa, inclusive nos estudos da química, no sistema internacional, 13,6 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico. A aceleração de gravidade local, na ocasião do experimento, é a nossa conhecida 9,8, né, metros por segundo ao quadrado. E a altura da coluna líquida vista no experimento feito com mercúrio no barômetro de Torricelli, percebemos então que essa altura é de 76 centímetros de mercúrio. Essa altura aqui, convertida em metros, aparece logo à direita. Então, o que nós temos? Densidade no sistema internacional, aceleração gravitacional no sistema internacional e altura da coluna líquida também no sistema internacional. Onde, realizando todas essas contas aqui, nós iremos concluir essa finalização aqui, ó, matemática, numérica, melhor dizendo. 1,01 vezes 10 a quinta, ou seja, a pressão do ar, que a gente conhece como pressão atmosférica P0, tá? Essa simbologia aqui é muito comum em literatura de física, ela vai ser da ordem de 1,01 aproximadamente vezes 10 a quinta potência. Como a medida envolve uma grandeza pressão, Newton por metro quadrado, havendo aí a relação de unidades do sistema internacional para a grandeza pressão, Newton por metro quadrado, mas também conhecida, a unidade mais adequada nesses estudos, o Pascal, né? PA. Então, o que a gente vai concluir é que a pressão atmosférica, também avaliada, simbolizada, melhor dizendo, por P0, é a pressão da ordem de 1 vezes 10 a quinta, aproximadamente, Pascal. Então, essa constante aqui ela será muito aplicada em estudos onde precisemos calcular aí a ação de uma pressão hidrostática, levando em consideração também a pressão do ar, né? Que é o que de fato acontece nesse experimento aí da descoberta ou ainda da conexão do barômetro aí nos estudos de hidrostática, foram realizados através de pesquisadores, por exemplo, o evangelista Torricelli, lá no século XVII aproximadamente. Tá? Uma das consequências desse experimento aqui, né, do barômetro, traz uma real ideia dos chamados vasos comunicantes, que eu vou comentar aqui logo na sequência, e que tem muito a ver aí com conteúdos de vestibular. Muito bem, uma das consequências associadas aí à questão do uso do barômetro, né, é, por exemplo, a ideia dos chamados vasos comunicantes, como vocês percebem aqui na menção a essa gravura. Nesse desenho aqui, qual que é a ideia do que a gente precisa pensar? Nós temos um elemento aqui, feito especificamente para estudar esse fenômeno, dos chamados vasos comunicantes, feito em vidro, né? E a ideia é perceber que nós temos aberturas nas três extremidades e a base aqui, né? Basicamente numa posição em direção horizontal, e acrescentar na região interior desse equipamento, desse objeto, melhor dizendo, parece até um brinquedo, uma quantidade líquida, por exemplo, de água, né? Então, se porventura eu colocar através dessa extremidade uma quantidade líquida, né, é fácil perceber que a quantidade líquida ela vai se estacionar bem ao fundo desse vaso aqui nessa região. E se eu acrescentar um pouco mais de água, eu vou perceber também que ela vai atingir um nível, até mesmo aqui na espessura dessa região mais abaixo, em termos de quantidade líquida, né? E que vai ocupar toda essa base do chamado vaso comunicante. Certo? Bom, e se eu continuar colocando água, né? E se eu continuar fazendo aí a inserção de quantidade líquida? Como é que essa história vai continuar? A ideia é pensar que haverá, então, a possibilidade de avaliar circunstâncias nesse tipo de experimento. Vamos lá, por exemplo. Bem, então, numa proposta mais para finalização, nós temos aqui o exemplo do vaso comunicante, né? Esse aqui é um vaso comunicante. Comunicante, pois ele comunica
cada um dos três elementos aqui através de um duto na parte mais abaixo. Outra situação que é interessante comentar é que essa quantidade líquida que eu inseri nesse vaso comunicante, ela se equilibra de acordo com a pressão atmosférica no mesmo nível pela horizontal, né? Esse fenômeno aqui é interessante e que vem do conteúdo aprendido através do barômetro. E para eu que não consigo visualizar esse tipo de experimento, que normalmente se faz em laboratório de física, fica interessante avaliar esse equipamento muito utilizado em construção, que é o chamado nível, né? Costuma-se apelidar esse equipamento aqui de nível. O pedreiro, por sua vez, ele utiliza uma mangueira transparente, de preferência transparente, com conteúdo água no interior, e ele estabelece um nível pela horizontal para que ele possa, então, colocar rodapé numa parede, atingir uma determinada altura através de revestimento de parede, ou seja, colocar a mesma altura de um lado do cômodo, né, a ser aperfeiçoado, acabado, e a mesma altura desse outro lado aqui. Ou seja, se eu esticar essa mangueira aqui com a quantidade líquida dentro, mantendo sempre as extremidades abertas, né, sem que se perca a quantidade líquida aqui, esse nível, né, ele vai funcionar como um elemento medidor pela horizontal. Assim como o vaso comunicante faz isso, o nível utilizado em construções pelo pedreiro também é bem possível de se realizar, o experimento para compreender a situação, e por sua vez o barômetro, né, há pouco mencionado, ele foi construído, ele foi, vamos falar assim, idealizado dessa forma, né? E um instrumento muito importante, de grande aplicação aí em previsões meteorológicas, para se avaliar a pressão atmosférica e em diversas outras aplicações, por exemplo, em geografia, física e outras ciências. Bom, essa avaliação ficou importante em termos dos chamados vasos comunicantes e ainda do barômetro, e também para que a gente possa avaliar a questão da referência de uma atmosfera, compreender o valor de 10 à quinta, aproximado valor Pascal. Essa constante aqui ela vai ser bem vista por nós em exercício de hidrostática. Bom, aqui nessa visão, nós temos um balão volumétrico, né, muito utilizado em laboratórios de química. O formato dele é esse aqui, como a gente vê em laranja, só que ele é adequado para experimento de hidrostática. Ele tem um orifício, a região interior dele eu coloco água, por exemplo, né, e além, né, da avaliação desse equipamento aqui nesse formato, que é o balão volumétrico, eu tenho também uma espécie de êmbolo, também feito em vidro, que é encaixado bem aqui na entrada, né, dessa garganta aqui do nosso balão volumétrico, e ele é móvel, eu tenho a possibilidade de apertá-lo ou ainda de elevá-lo se quiser. Mas a ideia é perceber o seguinte, quando eu aperto, por exemplo, esse êmbolo para baixo, né, e ao apertá-lo, eu vou gerar uma pressão na quantidade líquida aqui dentro. Essa pressão recebida pela quantidade líquida vai ser toda distribuída uniformemente para as paredes desse próprio equipamento, onde no orifício eu terei então esse jato d'água, né? E é importante perceber que quanto maior for a pressão exercida, né, mais longo vai ser o jato. Por sua vez, se eu apertar mais esse êmbolo, o jato ele vai ter um alcance ainda mais longo, né, em termos de avaliação de pressão. Ou seja, na ocasião de pressão cada vez maior, né, eu tenho ação de força ou distribuição de pressão cada vez maior na região interna. Posso afirmar então que tanto pressão, né, exercida nessa região aqui e força de jato d'água nesse experimento são grandezas diretamente proporcionais. O que dá uma conclusão à ideia do princípio de Pascal. Bom, e então, nessa circunstância, o que nós verificamos? Que a ideia de se pressionar esse êmbolo, né, e toda a pressão gerada nessa região aqui à esquerda pelo êmbolo, ela ser distribuída na região interna do recipiente e toda a pressão aqui localizada
saindo através do furo, nós podemos dizer que, se eu tenho um recipiente rígido o suficiente, toda a pressão que é enviada nessa região aqui, ela é distribuída apenas na região aberta. O que leva a uma consequência prática, né, desenvolvida pelo princípio de Pascal. Blaise Pascal, também um pesquisador conhecido da área de física, ele cria então essa situação de vasos comunicantes, implicando a ideia da distribuição uniforme da pressão do líquido. Então, qual é a ideia dele? Através de dois vasos comunicantes, ambos diferentes nessa região aqui, em termos de diâmetro, né, dos dutos, a ideia é de se pressionar com o valor P1, esse lado esquerdo aqui. E esse valor de pressão, ele se distribui por todo esse líquido, que é contido na região interna desse chamado vaso comunicante também, porém essa pressão ela vem toda para essa região aqui do vaso comunicante, que tem um formato diferente, mais largo. Eu vou chamar de pressão P2. Só que, por esse princípio estabelecido, onde independe o formato, tanto do orifício quanto dessa região aqui, a pressão é toda distribuída aqui dentro, a mesma que é feita aqui. Eu posso afirmar, então, que a pressão nesse lado é igual à pressão exercida aqui, assim como essa pressão também é igual a essa. Então, Blaise Pascal se apoia nesse tipo de contexto. E ao se apoiar nesse tipo de contexto, qual é a conclusão que retiramos disso? A pressão P1, né, exercida nessa lateral esquerda aqui, sendo igualada à pressão P2, exercida nessa lateral direita, ou seja, se eu aperto essa região aqui, a quantidade líquida empurra esse êmbolo dessa maneira, né, ou vice-versa, se eu empurrar desse lado, eu posso afirmar então que pela igualdade das pressões P1 e P2, é possível também apoiar-se em duas outras grandezas relacionadas à mesma. Né? No caso da pressão, nós temos a indicação força dividido por área. Né? Então, se eu aplicar uma força F1 desse lado esquerdo, sobre uma área A1 desse lado esquerdo também, né? Essa pressão vai se transmitir para esse lado aqui, por exemplo, elevando o êmbolo aqui à direita, através de uma força F2 por uma área A2. Então, essa igualdade que nós estabelecemos aqui, essa proporção de valores, dá a indicação do princípio de Pascal, cuja aplicação é muito conhecida nos chamados elevadores hidráulicos. Né? Então, a possibilidade de se usar baixa força, né, em pequena área, eu consigo transmitir essa baixa intensidade de força para uma área maior em força maior. Perceba, se eu tenho uma constante força sobre a área, que é igualada a esse lado, eu posso tranquilamente, aumentando a área na região aqui ao lado direito, continuamente eu vou aumentar a força. Né? Então, consigo elevar, por exemplo, o peso de um automóvel nessa região aqui, do elevador hidráulico de um posto, né, de atendimento para trocas de óleo, através de uma força mínima do lado esquerdo aqui, que seria, por exemplo, a pressão exercida por um compressor elétrico, né? E a aplicação desse tipo de conteúdo ao princípio de Pascal. Lembrando que força eu posso estabelecer a unidade Newton, área eu posso estabelecer a unidade metro quadrado e assim por diante. Bem, na sequência, então, vamos verificar a situação prática a respeito da flutuação. Tá? Então, alguns objetos, se a gente pegar um exemplo de uma piscina, determinados objetos são capazes de chegar até o fundo dessa piscina, né? E outros objetos, eles flutuam. Se a gente pensar numa situação prática, uma bola de bilhar, por exemplo, dessas que jogamos sinuca, ela afunda, né? A bola de gude e tal, na piscina. Agora, por exemplo, uma bola de vôlei, né? Uma bola diferenciada, ela flutua. Então, a gente vai avaliar o porquê dessas coisas através do conceito de empuxo, né? Sobre o que Arquimedes definiu. Mas vamos deixar para a próxima parte. Dentro de instantes a gente se vê novamente. Um abraço, com Deus.